Meus amigos, bom dia. Estamos mais uma vez apresentando as notícias da semana, algumas notícias que são importantes para que você que assiste o canal Ilumina possa consultar, possa ler um pouco mais, possa entender sumariamente uma notícia importante que estamos selecionando aqui no canal Ilumina. É um vídeo rápido para que você consiga chegar até o final e que você, se quiser mais informações, pesquise no Google, pesquise na página do Ilumina sobre informações sobre o setor elétrico. O que eu estou selecionando hoje é a bandeira amarela. As contas de luz vão ficar mais caras porque entra a bandeira amarela na conta de luz. Isso é algo comum, todos já estão sabendo, quem acompanha o setor elétrico e mesmo a população, que neste mês, normalmente mês de maio, como houve no ano passado, entra um aumento da conta de luz do consumidor. Nós temos vários tipos de aumentos. Se a situação é mais grave dos reservatórios e que tem que ter mais térmicas, porque entra a bandeira? Porque eu estou usando mais térmicas, eu tenho que compensar esse custo das térmicas. Eu tenho a bandeira verde, que nós tivemos uns 5 meses até agora, vamos ter a bandeira amarela, depois temos outros patamares, se a situação piorar, que é a bandeira vermelha, com 2 níveis de preço. Por que entra a bandeira? Exatamente porque vão ser despachadas, quer dizer, vão gerar usinas térmicas mais caras. E aí precisa esse combustível ser compensado. Agora, por que então existe essa bandeira? Por que foi criado? Em 2018, para vocês terem ideia, essas bandeiras, o consumidor, o somatório todo, o Brasil, deu 7 bilhões de reais. Foi o valor das bandeiras, né? Desse custo a mais. No fundo, essas bandeiras foram criadas para estabilizar as contas das distribuidoras. Basicamente seria isso. Poderíamos entrar em detalhes, você tem os riscos hidrológicos, você tem também a falta de água nos reservatórios. Agora a questão não é com água ou sem água, os reservatórios, é uma questão estrutural do setor elétrico brasileiro, que na hora que nós passamos para um regime de mercado, nós tivemos alguns problemas que têm que ser ajustados. O setor elétrico brasileiro ele passa por uma necessidade urgente de ser ajustado, mas ajustado com discussão, ajustado que todos os agentes possam opinar para que não fiquemos toda hora fazendo ajustes para cá, ajustes para lá, contas para compensar, enfim, o consumidor pagando mais, porque afinal de contas a pergunta que se faz é o seguinte: por que tão cara a energia elétrica no Brasil? Por que tão cara? Passamos para mercado. Ficou uma discussão nos anos 90 de que era necessário mais mercado para que a energia elétrica caísse. Não caiu. Por quê? Isso que tem que ser discutido. O Ilumina tem discutido e tem algumas razões sobre isso. Dê uma olhadinha na página do Ilumina e você vai ver várias discussões sobre isso. A situação hoje é o seguinte: os reservatórios brasileiros, que são divididos em subsistemas, vamos chamar assim, regiões, mas são regiões elétricas. A região centro-oeste e sudeste, que representa a grande acumulação dos reservatórios das usinas hidroelétricas, 70%, está com 40% da sua acumulação. O sul, também 45%. O nordeste está melhor, o nordeste está com 58%. E o norte está lá com mais de 70%. A situação não é tão ruim como o ano passado. Não é tão ruim. Inclusive, as térmicas estão entrando na ordem do mérito. Pesquisa isso para você vai saber o que é a ordem do mérito. Quer dizer, estão entrando na ordem do mérito. Então, é uma situação melhor. Mas qual é a preocupação do Ilumina? Qual é a preocupação que temos lá no Grupo de Economia da Energia, juntamente com o professor Bicalho, que fazemos essas discussões internas ali no grupo? É que se a economia se recuperar, se houver um desenvolvimento industrial, que a indústria brasileira está emburacando. A economia, nós estamos já uma discussão entre os economistas, já estamos entrando em recessão ou não. O governo diz que se aprovar uma medida A, medida B, medida da Previdência tal, nós vamos nos recuperar e o Brasil deslancha, etc. Enfim, se a economia brasileira, como todos nós estamos querendo, recuperar, se nós tivermos um PIB aumentando, se nós tivermos a indústria se desenvolvendo, o setor elétrico pode ser um gargalo. Pode ser um gargalo. Então, esta discussão, se chove ou não chove, vai entrar térmica ou não vai entrar térmica, não é por aí não. Isso aí é um tipo do antibiótico que damos no setor nesse período, que vai entrar um período seco, período que chove menos,
Então, começa a ter a necessidade de colocar essas térmicas, que tem um combustível mais caro do que a água, certamente. Então, a distribuidora quer repassar isso para os consumidores. Tem que repassar, vai passar para os consumidores. Agora, nós temos hoje 10% de energia eólica, faz parte da nossa matriz, em torno de 10%. E uma coisa maravilhosa aqui no Brasil é que quando entra o regime úmido, que vai até dezembro, começa por aí, abril, maio, vai até dezembro, quando entra esse regime úmido, venta mais. Então nós temos a situação das eólicas entrando e apoiando a oferta de energia, mas é intermitente, né? É intermitente. Então eu não posso ficar só esperando o vento, ainda mais de 10%. Eu preciso da térmica. Então está entrando térmica a gás, por exemplo, que vai suprir essa falta de água dos reservatórios. Então, meus amigos, o vídeo hoje, ele foca a situação da entrada da bandeira amarela, o aumento da conta de luz de cada um dos brasileiros a entrada da bandeira amarela. E aí, vamos ver se mantém bandeira amarela até o final do ano ou passa para a vermelha, patamar 1 ou patamar 2, o que é extremamente doloroso para o bolso do consumidor brasileiro, sobretudo num país que é quente, um país que tem um verão quase um ano inteiro, né? Que precisa de ar-condicionado, temos que usar ar-condicionado, os escritórios entram de ar-condicionado, e a eficiência energética, medidas de eficiência energéticas não são tão assim fortes como deveriam ser, né? Não precisamos entrar com medidas mais fortes na indústria, por exemplo, de eficiência energética. Temos avanços, sim. O Procel, por exemplo, gerenciado pela Eletrobras, olha só a Eletrobras aí com a sua função ali no Procel. O Procel tem tido avanços ao longo dos anos, mas os hábitos da população brasileira ainda levam a um consumo maior de eletricidade. Enfim, bandeira amarela, aumento da tarifa, é o nosso papo desta semana sobre notícia relevante. Muito obrigado.